Bom, nessa etapa nós vamos falar sobre o corte do biscoito. Para fazer um corte perfeito, é ideal que a gente utilize um rolo, né? Que ele vai ter os anéis com a gramatura que você desejar. Então, caso você queira fazer um biscoito pequenininho do tipo petit four, você pode utilizar um anel com uma gramatura mais fininha, tá? Quando a gente vai fazer biscoitos no palito, é importante colocar o biscoito numa gramatura maior, porque isso vai facilitar que a gente coloque o palito, né? E que o biscoito se mantenha nesse palito de forma segura, tá? Então, o rolo pode ser trocado, né, ou substituído pelo o rolo simples, que você também pode utilizar colocando algumas reguinhas medidoras, tá? Então, vocês conseguem fazer um biscoito com uma gramatura lisinha, linear, e que você pode escolher ou usando os anéis ou usando uma reguinha paralela com um rolo em cima, tá? Isso fica a critério de cada um. É importante falarmos sobre segurança alimentar, né? Então, algumas pessoas utilizam saquinhos plásticos, né? Ou papel manteiga. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que, tendo escolhido o papel manteiga ou o saquinho plástico para fazer a abertura da sua massa, é muito importante entender que esses instrumentos, né, de trabalho são descartáveis, eles não podem ser reutilizados, tá? No momento que você está abrindo a massa, você pode utilizar o papel umas 6 vezes para abrir a massa, mas conforme ele começa a entrar no processo de danificação, fica amassadinho, começa a rachar, já é legal vocês trocarem e descartar. Não guardem em armário, geladeira ou freezer, não armazenem para reutilizar, tá? Porque a gente precisa trabalhar com segurança técnica e é um produto que não foi feito para ser reutilizado, tá? Pensando de uma forma mais ecológica, é importante a gente contribuir com a natureza, né? E se você puder fazer um investimento num tapetinho como esse, por exemplo, onde um maior fica na bancada e um menorzinho vai por cima da massa, isso também vai ajudar para que você consiga abrir sua massa de maneira linear, né? Sem que ela grude no rolo e de uma forma que você também não polua a natureza, né? Porque o descarte do papel e do plástico não é legal para a natureza. Então, você podendo utilizar o tapete, eu aconselho, porque o tapete ele tem um preço muito bacana, né? Se você fizer a conta a longo prazo, você consegue substituir, né, o papel ou o plástico e ainda fica amigo da natureza, tá? Então, essa é uma maneira que vocês podem fazer, colocando a massa aqui, né, em cima de um tapetinho e mais um tapetinho fininho por cima, aonde a gente vai abrir a massa, tá? Hoje eu vou utilizar a bag. A bag é uma evolução do uso do tapete de silicone, tá? Que seria essa bag aqui, que é uma bag de silicone resistente. Ela vem com um zíper e ela foi realmente feita para esse tipo de processo, para esse processo, né, de abertura da massa, tá? No caso, ela foi inventada para a gente abrir as capas de tortas, né? Quando a gente quer abrir uma capa de torta, por exemplo, as tortas doces ou salgadas. Mas a gente pode utilizar na confeitaria de biscoitos, né? Biscoitos decorados, biscoitos finos, porque ela é muito prática. Você vai abrir aqui, ó. E além de tudo, você vai estar trabalhando com uma segurança alimentar, né? E contribuindo com o meio ambiente, porque essa bag, você vai reutilizar ela por diversas vezes. Então, aqui a gente deixou a massa descansando, né? Numa bag menor, com uma gramatura mais grossinha, né? E agora nós vamos colocar a massa na bag maior de silicone para poder fazer a abertura da massa, tá? A gente vai fazer
aqui os biscoitos de limão. Eu já deixei essa massa descansando por 24 horas, mas claro, não é necessário que descanse por tanto tempo assim, apenas 40 minutos, tá? Então, ela foi feita ontem e hoje a gente vai preparar a massa para poder ser assada. Então, aqui eu tô abrindo, né, o biscoito para ela ficar toda numa gramatura só, né? A massa tem que ficar bem retinha. Então, você vem com o rolo dessa forma, até que você consiga abrir e ela esteja toda numa mesma gramatura, tá? Aí, eu fiz uma colinha pra gente poder saber quantos cortadores que a gente vai precisar, quantos cortes desses cortadores, tá? Então, aqui a gente tá fazendo uma roda gigante e... Vamos começar por esse aqui, ó. Uma roda gigante e um carrossel. Aqui a gente vai precisar de 2 peças dessa aqui. Esse jogo de cortadores é um jogo para fazer roda gigante e carrossel. Então, o bacana, olha, que você tem que trabalhar com a massa geladinha, e o bacana da bag é que ela também te ajuda na hora de tirar a massa, né? Isso facilita bastante, porque você pode colocar sua mão por baixo, e aí você não corre o risco, né, que olha, veja bem, vem aqui, essa parte eu não vou precisar, então eu venho aqui e alinho, né, o biscoito nas telinhas, a telinha de fibra de carbono que a gente usa na forma, ela também tem essa vantagem, quando a gente precisa fazer um biscoito super simétrico, ela também ajuda na hora, tá vendo? Porque você pode colocar aqui e ver se o biscoito tá todo certinho, né, ó. Então, isso aqui também facilita muito, tá? A gente não precisa forrar as formas quando a gente vai usar biscoito amanteigado. Mas, tendo forrado, facilita bastante o manuseio, porque na hora de tirar, às vezes a gente precisa de utilizar o forno, né? E isso vai facilitar bastante, porque você pode puxar só escorregando, né, o tapetinho você já consegue tirar aquela massa, né? Olha, gente, isso aqui é a parte de baixo da roda gigante, tá? É a base do biscoito que a gente vai colocar o triângulo em pé, né? Para poder vir com o corte. Olha, nesse momento, percebo que não tenho mais como cortar as peças do jeito que eu faço. Preciso, né? Então, eu venho aqui, ó, junto. Eu nem preciso colocar a mão na massa, tá vendo? A gente evita o máximo de ficar colocando a mão, porque a gente precisa trabalhar com a massa mais geladinha possível, né? Então, eu venho aqui, ó, eu abro novamente, não tem problema. O importante é você ter consciência que você não pode sovar essa massa, né? E nem manipular muitas vezes, mas não tem problema, você pode abrir toda a massa da forma como eu tô mostrando aqui, que isso não vai desenvolver cadeia de glúten, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou vir com a partezinha redonda, correto? A gente tá fazendo o quebra-cabeça e a roda gigante. Aqui eu já posso aproveitar para pegar uma partezinha dessa, que eu vou precisar dela também. Vou precisar de 4 retangulares desse. Então, eu vou acomodando na minha forma, né? E vou aproveitando todo o corte da massa da melhor forma possível. Então, aqui, ó, vou centralizar novamente a massa aqui. E vou abrir. Então, pessoal, o segredo de um biscoito bem assado é, primeiro, trabalhar com a massa bem gelada. Depois que você cortar todos os biscoitos, é importante você voltar com a forma para o freezer ou para a geladeira. Por quê? Porque aquele primeiro biscoito que você cortou, obviamente, ele vai estar menos gelado do que o último, né? Porque a gente vai pegando a massa aos pouquinhos. Então, aqui, ó, a gente consegue, né, manter
a massa gelada, mas aí, como você tem um tempo para poder conseguir tirar essa massa, aí você vai precisar de voltar com essa forma para o freezer ou para a geladeira, para que você possa garantir que todos os biscoitos entrem no forno com a mesma temperatura. E aí eles vão assar por igual, né? E a própria telinha de fibra de carbono, ela também ajuda, porque ela distribui melhor o calor pela forma. Então, ela distribui todo o calor de forma homogênea e isso facilita bastante. Mas se você estiver usando a forma pura, né? O importante é que você entregue ali dentro do forno todos os biscoitos na mesma temperatura, tá, pessoal? Isso é super importante vocês saberem, porque isso vai fazer com que o biscoito asse de forma homogênea, todos ao mesmo tempo, todos vão ficar na mesma cor, né? E também vai evitar que seu biscoito expanda e perca o formato que você está querendo, né? Especialmente quando tem na composição da receita tem bicarbonato ou fermento, tá? Mas basicamente não tem segredo, é cortar, levar para o freezer e deixar ele gelar por mais uns 10 ou 15 minutos, né? E aí você vai conseguir um resultado final muito bacana, porque o biscoito vai assar todo por igual, vai ficar muito bonito. Aqui, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, tá vendo? Eu consigo pegar toda a roda, né? E aí eu vou colocar no centro da minha forma e vou tirar o meiozinho, que é a parte que não me interessa. Vou tirar aqui, ó, mostrar pra vocês. Eu venho aqui e tiro, né? Porque eu quero que ele asse só com essa parte aqui, ó. É necessário que ele asse todo por igual, que ele não expanda. Então, por isso que a gente vai levar mais um minutinho, uns minutinhos no freezer, para que na hora que ele sofra o choque térmico no forno, ele possa assar sem expandir, ficar douradinho, né? Com uma aparência bem legal, tá? Então, nós vamos finalizar o corte aqui. Vamos assar. O que é importante? Quando o biscoito tá bem congeladinho ali, você deixou no freezer uns 10 minutinhos ou 15, ou mesmo na geladeira, você vai ligar o forno a 200 graus, mas aí, gente, cada forno trabalha de uma forma, né? Cada pessoa tem que se acostumar com o seu forno. Eu gosto de colocar o meu a 200 graus, eu coloco o biscoito ali por 5 minutinhos e depois eu já abaixo para 180 e espero ele ficar dourado. Geralmente, o biscoito assa entre 8 e 12 minutos. Vai depender um pouco também do tamanho desse biscoito, né? Porque, claro, um biscoito petit four vai assar mais rápido do que um biscoito grandão, tá bom? Como esse, por exemplo, redondo aqui. E aí, é importante vocês saberem que na hora de colocar lá no forno, olha, gente, aqui, ó, tá vendo? Essa telinha, ela ajuda também nessa parte, porque se você quer deixar o biscoito bem alinhadinho, vocês conseguem fazer assim, se orientando pela trama da tela, né? Isso é bem legal, tá? Então, gente, você geralmente, quando leva um biscoito direto na forma ou no papel manteiga, você vai gastar aí aproximadamente uns 8 a 12 minutos para assar esse biscoito, tá? Depende do tamanho dele. Já nas telinhas, quando você coloca a telinha na forma, você tem uma economia de tempo de 30%. Ele assa mais rápido, 30%. Então, dependendo do biscoito, você vai ter aí um biscoito assado entre 6 a 9, 10 minutinhos, tá? Então, isso aí já é uma economia, né, que você vai ter a longo prazo, né, na sua luz ou no seu gás, dependendo da forma como é o seu forno, tá, pessoal? Então, eu vou colocar esses biscoitinhos para gelar e eu volto para mostrar eles assados para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.